fazer assim, cada dia uma hora. Hoje eu começo, tudo bem? Então, oramos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai querido, por esse momento de aula, de aprender mais da Tua Palavra. Agradecemos por nossas vidas, Pai querido, agradeço por cada aluno que está aqui, Senhor. Te agradeço por tudo e peço que o Senhor esteja conosco. No nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Bom, então na semana passada nós começamos a ver sobre o apóstolo Paulo, certo? O que nós vimos? Quem lembra? Quem era Paulo? Na verdade ele não era Paulo, o que ele era? Saulo. Então o que ele era? Ele era um homem que não gostava de Deus. Sim. É que ele não gostava de Deus, não gostava dos discípulos, do que eles estavam fazendo. Certo? Ele chamava que eram as pessoas do caminho. Do caminho, né? Como ele chamava essas pessoas. O que ele fazia com essas pessoas? Ele tentava impedir que eles continuassem, certo? Que eles continuassem a pregar, continuassem a falar de Jesus. Porque ele achava que se Jesus não era nada, não era ninguém, não fazia nada, certo? E aí o que aconteceu com ele? Aí ele ficou cego e aí Deus chamou uma pessoa para curar ele, aí ele voltou a enxergar. Isso. Quem é essa pessoa? Quem lembra? Ananias. Ananias, isso mesmo. Deus primeiro falou com Ananias, certo? Falou para Ananias, viu? Vai lá, para um lugar assim, como ficar com fulano. Ele gostou da ideia? O que ele disse? Foi, eu vou lá falar com esse cara que está destruindo, né? Tudo que a gente está fazendo, né? Está prejudicando todo mundo. Mas Ananias foi porque o Senhor insistiu com ele e ele foi. E aí ele orou por Paulo e Paulo aconteceu o que com ele? Voltou a enxergar. Voltou a enxergar, exatamente, certo? Então hoje nós vamos continuar daí, certo? E vamos continuar lá em Atos 9, a gente está lendo em Atos 9 sobre a vida de Paulo, certo? Sobre Saulo, por enquanto ele é Saulo, né? Atos 9, a gente leu até o 19, então nós vamos começar dali, 19 em diante. Nós vamos ler primeiro do 19 ao 21. Achou, Isabela? Achou aí? Procura aí, você sabe? Atos 9. Só 9, do 19 ao 21. Primeiro. 9. Pronto? Vou ler o 19. Então aqui depois que Paulo é curado, certo? E tendo comido, ficou confortado e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas e Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Isso, então o pessoal começou a confiar nele. Ele começou a pregar nas sinagogas, mas as pessoas confiavam nele? Não. Não, esse cara aí não é um que estava perseguindo? Como é que tá? Como é que ele não veio aqui para levar o pessoal preso? Ele prendia as pessoas para evitar que eles continuassem pregando. Aí o pessoal não estava confiando nele não, né? Vocês confiariam? Não. Você está fazendo um trabalho e chega alguém que está destruindo tudo. Daqui a pouco ele muda de ideia e fala, não, agora eu estou aqui com vocês e vou te ajudar. Será? A gente desconfia mesmo, né?
Aí vamos continuar. A partir do 22 agora, acontece um negócio estranho com Paulo, porque as pessoas estavam desconfiadas, aí eles falam, não vamos aceitar esse sujeito aqui não, né? Aí 22. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então ele passou a pregar Jesus, ele ia confirmar o que ele viu. Ele teve um lembra que apareceu aquela luz e ele ficou cego. E Jesus falou com ele. Ele ouviu e aqueles que estavam com ele também ouviram a voz de Jesus, né? Então ele tinha certeza que Jesus era o Cristo, certo? E ele queria mostrar isso, só que as pessoas não estavam acreditando não. 23. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Ou seja, as pessoas eram meio violentas também naquela época, né? Não concordavam com ele, que decidiram que matar o Saulo. E só que ele descobriu a história, né? E aí, olha só, 25. Tomando de noite, os discípulos o desceram dentro de um cesto pelo muro, ou seja, ele precisou fugir, escondido de madrugada, para não ser morto. Mas o bom é que os discípulos que estavam pregando e tudo mais, acreditaram nele, acreditaram na transformação, na conversão dele, porque eles sabiam quem era Jesus e que Jesus transformava a vida das pessoas e que tinha transformado. Então eles fizeram esse esquema, colocaram ele dentro de um cesto e desceram ele no cesto, o muro devia ser alto, os muros de Jerusalém, né? A Bíblia fala muito dos muros, devia ser alto, eles colocaram ali para ele fugir de Jerusalém, senão, aliás, ele estava em Damasco, né? Ele foi para Jerusalém, então para ele poder não ser morto pelo povo que estava lá. Então ele fugiu com medo, certo? Ou seja, ele confiava em Jesus, ele sabia que Jesus ia livrar, sabia, mas ele ficou com medo? Ficou. Vocês já tiveram medo de alguma coisa? Ou de alguém? E se esconderam, e fugiram? Já? Já? Aham. De quem? Eu tenho medo do trezinho que ficava passando na minha casa, agora as pessoas falam pro trezinho passar em outro lugar. Eu me de joelho em outro lugar. Tem medo que ele não matava ele lá de novo. Tem aqueles bichos lá fingindo ser fofão. Ah, tá. Daí eu me escondi lá, na casa da minha Você avó. escondeu de medo? É, E com vocês? muito Vocês medo. se esconderam? Mas quando a gente tem medo, a gente foge mesmo, né? Ou não vai para aquele lugar, ou não fica com aquelas pessoas, porque com medo a gente não brinca, né? Aí vamos para agora o final, olha, até o 28, nós vamos ler, 27, 28. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Ele foi para Jerusalém, mas os discípulos que tinham lá também ficaram desconfiados dele. Eles não conheciam, né? Sabia que ele poderia ter sido transformado, mas eles não estavam muito assim confiantes, não. 27. Então Barnabé levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falará, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Isso aí os apóstolos que foram com ele contaram o testemunho dele. Ele encontrou Jesus no caminho, Jesus falou com ele, então ele foi transformado, né? Era isso que eles estavam tentando convencer os discípulos de Jerusalém. A 28. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e também disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Então lá também eles queriam matar Paulo, porque eles acho que não estavam acreditando muito não. E Paulo era uma pessoa inteligente, ele era formado, ele foi educado junto com os sacerdotes.
né? Por isso que ele defendia os sacerdotes no começo, ia contra os discípulos. Só depois ele entendeu. Então ele tinha condição de falar com as pessoas assim de igual para igual, porque muitos discípulos eram pescadores, eram pessoas muito simples, que não tinha essa coisa da palavra e tudo mais, era Deus que dava, né, a ousadia para eles. Então aqui fala que ele disputava com os gregos. Os gregos também eram pessoas estudadas e tudo mais, então ele encarava, ele falava mesmo assim com ousadia, mas eles procuravam matá-lo, tá? Então nós vamos parar aqui, nós vamos ver depois, mais pra frente, a continuação disso aí, tá? Eu trouxe umas atividades, vocês vão precisar da Bíblia aí, tá? Para responder o texto que nós lemos, tá? Um desenho tá colorido, umas perguntas. Mais um dia. Vocês vão responder dando as corrigidas, tá?
Vamos corrigir então as quantidades. Para encerrar, vamos lá? Vamos fazer as perguntas, né? Pronto? Primeiro, após ser curado da cegueira, o que fez Saulo? Saulo começou a pregar a palavra de Deus. Isso, na onde? Em Jerusalém. Em Jerusalém não, em Roma. Ele estava em Damasco, ele queria pregar nas sinagogas, certo? Sinagogas era como se fosse um templo, uma igreja, onde eles frequentavam, tá? A 2. O que diziam as pessoas que ouviam Saulo pregar? Eles diziam que não era ele. Ou seja, que ele era, eles desconfiaram dele, ou seja, eles questionavam por que ele estava pregando ali se eles perseguiam os discípulos, né? 3. O que os judeus resolveram fazer com Saulo? Resolveram matá-lo. Matá-lo, isso mesmo. 4. Como Saulo se livrou da ameaça dos judeus? Os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer um cesto através de uma abertura na muralha. Isso. Então ele resolveu fugir e os discípulos armaram um esquema lá quando ele desceram ele num cesto, certo? 5. Para onde Saulo foi e o que fez lá? Foi para Jerusalém, chegando lá tentou reunir-se aos discípulos. Isso, pregar junto com os discípulos, certo? Foi para Jerusalém. 5. Quem defendeu Saulo e o que fez para isso? Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho. Isso aí. Então, quem salvou ele quem defendeu, né, foi o Barnabé. E ele contou o testemunho de Saulo, que ele teve um encontro com Jesus no caminho e tudo mais. Falou como que aconteceu tudo. Tudo bem?